Então, pessoal, vamos para a nossa última aula desse conteúdo Contas a Receber. Então, nessa aula a gente vai falar especificamente de outros créditos. Então, nesse segundo grupo, você vai registrar os demais valores a receber que não tenham origem, não sejam vinculadas com o objeto principal da empresa. Esse grupo ele está sujeito aos mesmos critérios aplicados aos clientes. Então, por exemplo, se tiver algum título, algum valor a receber que corra algum risco de não ser recebido, eu também tenho que reconhecer para ele uma perda estimada. Funciona exatamente como o grupo de clientes que a gente viu na aula anterior. O que consta nesse grupo? Então, eu tenho aqui títulos a receber, cheques em cobrança, dividendos a receber, bancos conta vinculada, juros a receber, adiantamento a terceiros, créditos de funcionários e tributos a compensar e recuperar. Com relação aos títulos a receber, normalmente essa conta é utilizada quando a empresa faz uma venda de qualquer ativo que não seja vinculado à sua atividade principal. Voltando a usar lá a empresa de imóveis como nosso exemplo. Então, se a empresa de imóveis ela vende um ativo permanente, por exemplo, um carro, uma máquina, essa operação acontece a prazo, a contrapartida vai ser em títulos a receber e não em duplicatas a receber, que é a conta que eu uso quando ela vende um móvel do seu estoque, certo? Ainda nesse grupo, você vai contabilizar os empréstimos que a empresa fizer para um terceiro. Por exemplo, ela emprestou dinheiro para um fornecedor, para algum terceiro. Então, esse crédito fica registrado também nesse grupo chamado títulos a receber. Por exemplo, a indústria de imóveis vende seu veículo de entrega a prazo por 35 mil e o comprador pagará o valor integral em 30 dias. Então, no diário, eu vou debitar títulos a receber dentro do ativo circulante e vou creditar veículos de entrega por 35 mil. A baixa de um imobilizado, ela é um pouco mais detalhada que isso. Aqui eu estou simplificando, mas em momento oportuno a gente vai estar tratando com os detalhes que essa venda merece. Aqui é só para a gente exercitar a conta títulos a receber. Logo abaixo você vê esse lançamento no Razonete e no balanço essa conta títulos a receber vai aparecer logo abaixo de outros créditos dentro do grupo contas a receber. Com relação aos cheques em cobrança, o que é contabilizado nessa conta? Então, lembra que a gente falou em aula que às vezes eu recebo um cheque e esse cheque, por exemplo, é pré-datado. Fiz um acordo com o cliente, ele me pagou com cheque, mas ele não quer que eu desconte o cheque imediatamente. Então, esse cheque ele não pode vigorar como caixa, ele não pode ser considerado como um caixa porque ele não tem essa liquidez imediata. Então, esse cheque vai ficar registrado em outros créditos nessa conta cheques em cobrança. Nessa conta também vão ser registrados os cheques devolvidos por falta de fundos. Também a gente já tinha comentado na aula. Quando eu recebo um cheque, eu vou descontar esse cheque e ele não tem fundo, enquanto ele está em cobrança, eu vou também deixar registrado aqui em outros créditos. Lembrando que só são considerados como caixa os cheques que podem ser imediatamente convertidos em espécie, então por isso que a gente contabiliza nesse outro grupo. Com relação aos dividendos a receber. Então, sempre que a empresa ela participa do capital de outra empresa, a outra empresa ofere lucros, distribui dividendos ou se propõe a distribuir dividendos, a minha empresa que tem investimentos naquela, que tem esse direito de receber o dividendo, vai reconhecer esse direito também nesse grupo outros créditos. Então, por exemplo, a indústria de imóveis receberá dividendos em virtude da sua participação no capital de outra empresa no valor de 50 mil reais. Então, a contabilização acontece dessa maneira. Eu vou debitar dividendos a receber dentro de outros créditos no ativo circulante e crédito receita com dividendos lá no resultado. O razonete eu vou ter dessa forma, como vocês estão vendo, e no balanço vai aparecer também dentro de outros créditos com essa nomenclatura dividendos a receber. Bancos conta vinculadas.
Lembram que quando a gente fez a aula de disponibilidades, eu falei que quando houver, por exemplo, um depósito bancário e esse depósito estiver atrelado a algum contrato, alguma operação específica, ele também não pode mais ficar no disponível. Eu tenho que transferir ele para outro grupo. Então, todos os depósitos bancários que tiverem o seu saldo vinculado a alguma operação específica ficam registrados em outros créditos e não no disponível, justamente porque esse dinheiro não pode ser utilizado para qualquer fim. Os juros a receber é a conta que eu utilizo para estar registrando qualquer juro que a empresa tenha direito a receber, por exemplo, com relação ao empréstimo feito a terceiros, algum título que ela emitiu do governo, ou seja, qualquer juro que eu tenha a receber e que esse juro não esteja contabilizado junto com o próprio título. Eu controlo separadamente. Então, numa conta eu tenho registrado esse título e em outra conta eu controlo os juros. Ou seja, eu registro nessa conta todos os juros que eu estou tendo direito em função de algum título, alguma operação que eu fiz nessa linha. E o adiantamento a terceiros, eu uso essa conta dentro de outros créditos, quando a empresa faz adianta um valor para um terceiro, esse adiantamento não tem uma vinculação específica, não é nem para mercadoria, não é para uma máquina, não é para um veículo. Então, quando não há uma vinculação específica, eu contabilizo nessa conta, adiantamentos a terceiros, certo? Com relação aos créditos de funcionários, então sempre que eu adianto dinheiro para um funcionário, isso pode acontecer por diversas razões, como por exemplo, eu adianto um dinheiro para um funcionário para fazer uma viagem para a empresa, ou eu adianto dinheiro para o funcionário para ele pagar despesas que ele terá, por exemplo, numa reunião de negócios, ou antecipação de salários, ou eu faço um empréstimo para um funcionário, antecipação de 13º salário ou de férias. Então, qualquer valor que eu concedo para o funcionário antes, efetivamente, dele ter o direito de receber, eu controlo nessa conta chamada créditos de funcionários em outros créditos. E a contabilização acontece em 2 etapas. Então, quando eu entrego o dinheiro para o funcionário, eu vou debitar a conta referente ao tipo de adiantamento, se é viagem, despesa, salário, enfim, a conta que representar essa operação, credito bancos ou caixa. Quando eu vou prestar contas, ou seja, quando o funcionário me traz as notas fiscais da despesa, ou quando eu já vou pagar o salário em si, ou já é o momento de pagar o 13º, aí eu vou fazer o débito da despesa que gerou adiantamento. Por exemplo, era uma passagem aérea, despesa de viagens. Debito despesas com viagens lá no resultado, ou com passagem aérea lá no resultado, e credito adiantamento para viagens no ativo circulante. E, por fim, tributos a compensar e recuperar. Então, esse é um grupo que a gente vai estar trabalhando bastante, acho que até o final do ano, porque sempre que nós tivermos uma venda a prazo, venda à vista, compra a prazo, compra à vista e existir impostos nessa operação, a gente vai estar trabalhando com essas contas. No momento da compra, ou no momento da venda, ou no momento da apuração dos impostos. Então, na sequência, vocês vão ver alguns exemplos para entender melhor, um pouco melhor esse grupo. Então, tributo a compensar ou restituir, ele constitui moeda de pagamento para tributos da mesma espécie ou outros, e que, se não houver débito com o qual compensar, pode gerar solicitação de restituição em dinheiro. Um exemplo simples para a gente entender é com relação ao imposto de renda à pessoa física. Então, veja, o colaborador ele vai trabalhando normalmente, no momento de fechar a folha, a empresa retém desse funcionário um valor de imposto de renda. Então, todos os meses vai retendo esse valor e recolhendo para a Receita. No ano seguinte, quando o funcionário vai fazer a sua
declaração do imposto de renda, ele vai verificar se aquilo que foi retido dele na folha de pagamento foi maior do que efetivamente ele devia, então ele vai ficar com valor a restituir. Se aquilo que for retido dele não foi suficiente para pagar, ele vai pagar a diferença. Então, a parte que foi retida dele já compensa uma parte do imposto devido e a outra parte ele vai ter que pagar. Então, esse é só um exemplo para vocês entenderem o que é o imposto a compensar e a restituir. O imposto de renda da empresa, falando do imposto de renda da pessoa jurídica. Então, o que a gente contabiliza nessa linha? Então, sempre que houver, por exemplo, retenção do imposto de renda ou da contribuição social, ou eu fiz um pagamento a maior, um recolhimento a maior, eu vou estar registrando saldo do imposto de renda e contribuição social a restituir ou compensar nessa conta ou de outros créditos, especificamente na conta tributos a compensar e um subgrupo imposto de renda e contribuição social a restituir ou compensar. Então, toda vez que houver, por exemplo, um novo valor retido ou juros que o governo vai ficar devendo porque eu paguei a maior em determinada data, essa conta vai sendo debitada e vai tendo o seu valor aumentado. Toda vez que eu utilizar o saldo dessa conta para compensar uma dívida que a empresa tem com o governo, essa conta vai sendo creditada e vai diminuindo. Eu já vou mostrar para vocês os impostos a recuperar, que tem a mesma essência, e vocês vão entender melhor como é que funciona isso. Então, falando especificamente dos impostos a recuperar. O que é o imposto a recuperar? Então, quando você compra uma mercadoria, há o tributo embutido no preço de compra. E dependendo do regime tributário que você atua, que a empresa atua, você pode recuperar esse valor na hora que você for pagar os impostos que você deve para o governo. Então, isso acontece com o IPI, com o ICMS, PIS e COFINS. Normalmente são esses os tributos. Vamos ver um exemplo aqui. Então, a indústria de móveis adquire matéria-prima para a produção à vista no valor de 150 mil, do qual 7.500 se refere a IPI embutido e também a ICMS 17%, PIS 1,65% e COFINS 7,6% embutidos no preço de compra. Então, primeiro eu vou fazer o cálculo dos impostos que estão embutidos nessa nota fiscal de compra. O enunciado já diz que o IPI é de 7.500. Eu não recupero o IPI, o ICMS, PIS e COFINS, eles não são calculados em cima do IPI. Então, para eu ver quanto tem de ICMS, PIS e COFINS nessa nota, eu tenho que pegar o valor total dessa nota, o valor total que a empresa teve de gastos, e vou diminuir o valor do IPI e vou multiplicar pela alíquota do respectivo imposto. Então, por exemplo, o ICMS, 150 mil, que é o valor com o IPI embutido, menos o valor do IPI de 7.500 vezes 17%, é igual a 24.225, que é o valor de ICMS embutido nessa nota. O mesmo raciocínio para PIS e para COFINS. Então, o valor que tem ICMS embutido menos, o valor que tem o IPI embutido menos o valor do IPI é a base de cálculo para você verificar quanto tem de ICMS, PIS e COFINS embutidos nessa nota. E aí, a contabilização. Então, o valor a crédito no caixa pelo valor integral, 150 mil, que envolve tanto o valor da mercadoria como de todos os impostos embutidos. Aí eu vou debitar COFINS a recuperar, 10.830, vou debitar PIS a recuperar, 2.351,25, vou debitar ICMS a recuperar, 24.225, vou debitar IPI a recuperar, 7.500. Aí o valor total que eu paguei menos todos esses impostos é quanto eu vou registrar no estoque de mercadoria, nesse caso estoque de matéria-prima, que é igual a R$ 105.093,75.
E agora vamos ver uma situação de um comércio sem IPI, que é o que a gente vai habitualmente estar trabalhando na nossa disciplina. Então, nesse exemplo 2, o comércio de imóveis adquire mercadorias para revenda à vista no valor de 100 mil, com 17% de ICMS, 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS. Então, da mesma forma que no slide anterior, agora você vai calcular só sobre os 100 mil, porque não tem IPI nessa operação. 100 mil vezes 17% é o valor do ICMS, vezes 1,65 o valor do PIS, vezes 7,6 o valor da COFINS. E o estoque de mercadorias vai ser o valor da nota, o valor total, menos os impostos embutidos, que é igual a 73.750. Aí você contabiliza da mesma forma o crédito no caixa ou no fornecedor, se fosse a prazo, pelo valor integral, os impostos embutidos nessa compra a débito, PIS, COFINS e ICMS, pelo seu respectivo valor, e o débito do estoque de matéria-prima por 73.750. Aí os razonetes vão ficar dessa forma. E lá no balanço patrimonial, no grupo Outros Créditos, Tributos a Recuperar, você vai ter esses saldos de ICMS a recuperar, PIS a recuperar e COFINS a recuperar, digamos sendo que essa foi a única operação que a empresa fez que movimentou essa conta. Esses impostos a recuperar, eles vão ser utilizados como moeda para diminuir a minha dívida com o governo quando eu fizer uma venda. É o que está dizendo nesse quadrinho ali, ó. Pela sistemática desses impostos, mensalmente os débitos fiscais pelas vendas são compensados pelos créditos fiscais das compras. Então, quando eu vendo, eu tenho um imposto a recolher, como a gente vai ver nesse exemplo aqui, ó. Então, esse mesmo comércio que tinha comprado mercadorias ali no slide anterior, nesse slide está vendendo 40% do seu estoque por 65 mil, com os mesmos impostos embutidos. Então, aqui eu tenho o lançamento do diário, né, todos os lançamentos da venda, foi à vista, então debito caixa, credito receita de vendas pelo valor total, debito ICMS sobre vendas e credito ICMS a recolher por 11.050, que é 65 mil vezes 17%, a mesma coisa com PIS e a mesma coisa com COFINS, utilizando os seus respectivos percentuais. Ali eu já deixei contabilizado o CMV, que é melhor a gente trabalhar dessa maneira, sempre que você faz uma venda, já contabiliza o CMV, para você já ter esse hábito, essa rotina de contabilizar o CMV. Esse 29.500 é 40% do estoque que a empresa tinha. Então, olha, aqui no slide anterior, nós vemos que o estoque é de 73.750. Então, o estoque de mercadorias, o CMV, 40% desse valor é igual a 29.500. E aí eu tenho os razonetes, essas informações transferidas para o razonete, certo? E aqui, nesse último slide, nós temos a apuração dos impostos. Então, ao final de cada mês, você precisa fazer a apuração dos impostos para justamente fazer essa compensação daquilo que você pagou na compra para diminuir o saldo daquilo que você tem que recolher em função da venda. Então, aqui, olha, esses razonetes mostram os saldos que a empresa tinha nas operações de compra, o ICMS a recuperar 17 mil, PIS a recuperar 1.650 e COFINS a recuperar 7.600. Quando ela vendeu 40% do seu estoque, ela gerou uma dívida com o governo de ICMS no valor de 11.050, de PIS no valor de 1.072,50 e de COFINS no valor de 4.940. Então, o que eu devo para o governo é menos do que o crédito que eu tenho. Então, eu vou fazer a compensação dessa forma. Então, sempre que você for fazer a apuração dos impostos, você vai utilizar o menor valor entre o a recolher e o a recuperar. Porque eu não posso, por exemplo, colocar um débito de 17 mil no a recolher, porque eu vou ficar com a natureza contrária dessa conta. Então, sempre que você for apurar os impostos no final do mês, você vai utilizar como valor dessa operação o menor saldo entre o a recuperar e a recolher. Então, observe, a recuperar eu tenho 17 mil.
a recolher eu tenho 11.050. Então, como eu vou sempre usar o menor, é esse o valor que eu vou colocar na minha contabilização. O diário vai ser sempre dessa maneira. Sempre débito do ICMS a recolher e sempre crédito do ICMS a recuperar, pelo menor valor entre os dois do histórico da empresa. Então, eu faço a apuração dos impostos por meio desses lançamentos no diário. E aí, eu vou trazer essas informações para o meu razonete e vou apurar os saldos. Então, agora, eu não devo nada para o governo, porque eu já tinha crédito suficiente para compensar toda a dívida. E ainda restou um saldo que vai ficar lá no meu balanço. Então, o ICMS a recuperar, que era 17.000 no período anterior, agora é de 5.950, PIS 577,50 e COFINS 2.660, certo? Então, gente, finalizamos o conteúdo contas a receber. Vocês já devem ter observado que vocês têm exercícios para fazer, tem 2 exercícios disponibilizados. Então, agora é colocar a mão na massa e tentar resolver esses exercícios. Lembrando que eu vou estar disponível que eu estou disponível durante o horário de aula no Moodle para que vocês possam tirar as dúvidas. Então, bora trabalhar e até o próximo vídeo.